Olá, meu nome é Marcela de Toledo Pisa Costa Machado, sou mestranda do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje venho aqui apresentar o meu trabalho que tem como título Ecos Noturnos, Feminicídio Negro e a Sombra da Necropolítica. Nesse sentido, encontro a necessidade de introduzir a temática, percebendo como o feminicídio negro ainda é um debate com pouca visibilidade, visto que os casos e os dados são expressivamente alarmantes, mas mesmo assim as ações estatais não têm provocado nenhum esforço para sua diminuição. Então, esse trabalho tem um objetivo, né, de fazer uma análise crítica, né, se as políticas públicas têm compreendido o fenômeno do feminicídio negro, sobre a perspectiva de que esses corpos dessas mulheres negras estão sendo marginalizados sobre a via do Estado. Para isso, a gente usa o referencial teórico da interseccionalidade, né, trazido por Carla Cotirene, entendendo que, nesse sentido, as mulheres que mais são mortas, né, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro são mulheres pretas, pobres e moradores de favela, né? E aí percebendo o cruzamento, né, dos marcadores de intersecções que são raça, classe, gênero e território. A partir disso, a gente encontra a necessidade de fazer uma relação entre a discussão toda do feminismo negro, que vai olhar para essas mulheres e que vai discutir seus lugares e não lugares na sociedade brasileira. Nesse sentido, a gente vai entender, né, como esse aumento dessas mortes dessas mulheres, eles têm uma relação intrínseca ao conceito de necropolítica trazido por Achille Mbembe. Mbembe vai trazer que essa necropolítica ela se constitui a partir de uma política de produção de morte, onde esses corpos são vidas expostas à morte, né? Então, corpos que são permissíveis de serem mortos e que adquirem, né, esse sentido de corpos descartáveis para o capital e para o Estado, assim não gerando nenhum alarmismo, não gerando nenhuma indignação coletiva, no que cerne a gente pensar a questão do feminicídio negro como ele é um fenômeno que tem aumentado cada vez mais e não há nenhuma política pública que venha com a intenção de sua diminuição. Então, como um fenômeno, né, traz a particularidade de ser cada vez mais alto e não há um olhar do Estado sobre isso. A única justificativa que pode ser plausível a este evento é o que Mbembe vai trazer sobre a questão da necropolítica, que são mortes propositais, não são mortes por um acaso e não são mortes que eles querem evitar, né? Por mais que saibamos que as mortes das mulheres negras são mortes que são evitáveis. Nesse sentido, é importante a gente entender também a influência da discussão de feministas negras como Angela Davis, Bell Hooks, Sueli Carneiro, que vão trazer toda a trajetória, né, do lugar das mulheres negras, no que cerne a marginalização de seus corpos, a desumanização de seus corpos, como seus corpos são vistos como corpos que não têm valor e, consequentemente, não são corpos humanos, né? São corpos que não são passíveis à humanidade, como até o próprio Fanon traz, né? Francis Fanon, autor martinicano, ele vai trazer toda a influência dessa discussão da humanidade, né? Percebendo que os corpos negros eles são corpos que são negada à humanidade, né? E nesse sentido ele vai trazer a questão da zona do não ser, onde os corpos negros estariam inseridos. Então, a partir disso, né, inicia a minha discussão sobre o tema, dando enfoque sobre a problematização do feminicídio e como se faz essa relação com a necropolítica. Então é muito importante a gente utilizar e olhar para as políticas públicas e como elas se comportam na gestão dos corpos das mulheres negras, percebendo que essa provocação acaba culminando em suas mortes. Então a intenção desse trabalho aqui é a gente problematizar como as mortes das mulheres negras elas estão sendo intensificadas na sociedade e como elas estão sendo provocadas pelo Estado e por isso as políticas públicas não têm um olhar sobre essa gestão desses corpos, até porque a própria intenção do Estado acaba sendo matá-las. Então espero que vocês tenham entendido aí que eu queria trazer e agradeço aí a contribuição e a inscrição nesse congresso que é tão importante para minha trajetória profissional.